Fala galera, aqui é a Maria Júlia e esse é meu canal e hoje eu vou compartilhar com vocês mais uma experiência de leitura com uma das minhas últimas leituras desse mês. Então hoje eu vou falar sobre A Volta do Parafuso, do Henry James. E o que acontece, gente? A Volta do Parafuso e a Outra Volta do Parafuso são o mesmo livro. São só traduções diferentes que fizeram para se tornar um pouco mais paleável ali para o nosso dialeto, né, em português. Porque a versão, o título original de A Volta do Parafuso é The Turn of the Screw. E o que acontece, gente? É basicamente uma tradução literal, A Volta do Parafuso. E o que eles fizeram? Eles botaram a outra volta do parafuso para você entender que é tipo assim, teve aquele ponto de virada. Mas assim, tem muitas críticas que fazem por causa que, pra gente, no vocabulário de português, a volta do parafuso, ela não indica a mensagem que aquele título queria passar. Então, essa expressão em inglês, ela justamente tem esse objetivo de mostrar aquele ponto de virada. E assim, tinham traduções melhores, né? A gente tem, como essa eu falei, ponto de virada, gota d'água, entre outras expressões brasileiras que existem que poderiam ser um título melhor do que A Volta do Parafuso, a Outra Volta do Parafuso, porque hoje não faz sentido. Na verdade, nunca fez essa expressão pro vocabulário do português. Eu acho que isso é uma grande parte da tradução que ficou um pouco a desejar, porque às vezes a gente... Grandes problemas que acontecem se a gente gostar ou não de uma leitura, a tradução ela faz parte disso. E eu me incomodei com muitas coisas nessa tradução que eu li, que foi A Volta do Parafuso. Eu decidi ler esse livro por causa de quê? Ano passado eu assisti A Mansão Bly, que é uma série original da Netflix, que a primeira temporada basicamente é A Maldição da Residência Hill, que eu amei, e também é baseada num livro que eu também não sabia, né, que é A Casa da Colina. Tenho muita vontade de ter essa experiência. Assisti a Mansão Bly, gostei bastante, gostei muito mais da primeira temporada do que da segunda, que são temporadas separadas, sabe? Tem início, meio e fim, a gente sabe tudo o que acontece ali naquela temporada. É uma série basicamente de terror, sobre dramas familiares, sobre uma causa amaldiçoada, que a gente gosta bastante, e eu adorei ter tido experiência com a Mansão Bly. E eu não sabia que tinha sido inspirada no livro A Volta do Parafuso. Eu fui descobrir muito tempo depois. Eu tenho um vídeo aqui onde eu falo sobre a Mansão Bly, mas basicamente em A Volta do Parafuso a gente vai falar sobre uma mulher que ela é contratada para ser prospectora de uma criança, que é a Flora, numa casa por uma família que é extremamente poderosa. Então ela é contratada pelo tio dessa criança, ser a professora para ensinar as matérias para essa criança, para educar aquela criança e para ser a prospectora. Então ela é praticamente a responsável legal pelaquela criança. Então ela vai finalmente para essa casa. Essa criança, na verdade, por que ela tá tratando? Ela foi contratada pelo tio, porque essas crianças elas perderam os pais, o pai e a mãe tiveram um acidente e morreram e tudo mais. Então ela vai lá para poder ensinar para essa criança fazer a sua função, o seu trabalho, e ela vai morar nessa casa durante todo esse período. Então ela entra, ela vai lá e ela vai conhecer a tal dessa criança, que é a Flora, e mais pra frente a gente vai descobrir que ela também tem um irmão, que é o Miles, é um irmão um pouco mais velho, tem 2 anos só de diferença. E que esse menino, na verdade, ele estava num colégio interno, e que ele é expulso desse colégio interno, então ele acaba voltando para casa. Então na Mansão Bly ela vai acabar, ela tinha primeiro sido contratada para ensinar só a Flora, e ela acaba também sendo a prospectora das 2 crianças, porque o Miles, ele foi expulso do colégio interno em que ele estava, então ele volta para casa. E assim, gente, basicamente a gente pensa, ela vai conhecer a casa, vai conhecer os funcionários que residem ali nessa casa, que trabalham ali junto com ela. E assim, no primeiro momento, o que eu achei? Qual foi a minha expectativa? Sendo muito sincera, eu achei que eu ia encontrar um livro de fantasma, porque quem assistiu a Mansão Bly, a gente sabe o que acontece. Então eu pensei que fosse ser aquilo, mas não é necessariamente isso que vai ser abordado no livro. Então eu acho interessante para quem for ao encontro desse livro, que foi querer ler esse livro por causa de Mansão Bly, você tem que ter a noção de que você não vai encontrar uma história de fantasma. O que vai acontecer, gente? Essa prospectora,
ela tá nessa casa, essa casa enorme, muito antiga, com várias histórias. Então o que acontece? Um dia ela está na casa, ela vem ver a imagem de um homem um pouco afastado numa das torres ali da casa, sabe? Numa área que as pessoas não costumam estar. Então ela vai ver a imagem desse homem, sendo que ela não reconhece aquele cara como um dos funcionários. Ela acha muito estranho, mas assim, segue a vida dela. Depois ela vai ver de novo a imagem desse homem, sendo que um pouco mais perto, através de uma das paredes, que essa parede... uma das paredes não, né? Uma das janelas, ela vai ver a imagem desse homem de novo. E ela fica muito intrigada porque ela não sabe quem é esse cara. Ela vai descrever para outra governanta ali que trabalha naquela casa, que é a senhora Gross. Ela vai fazer essa descrição para essa senhora. E essa senhora vai contar, de acordo com o que ela tá falando, que ela basicamente está falando sobre um ex-empregado da casa, que é o Peter Quent, e que, na verdade, esse cara está morto. Então tinha como ser, sabe? Ela começa a imaginar e pensar que talvez ela estivesse errado. Então a gente vai descobrir quem na verdade é esse Peter Quent, porque antes da nossa protagonista ela ser contratada, existia uma outra prospectora dessas crianças antes. E o que aconteceu? Ela tinha um caso com esse Peter Quent. E que eles eram, assim, muito promíscuos ali naquela casa. Eles tinham um relacionamento extremamente aberto e que muitas vezes eles não respeitavam nem os funcionários e nem as crianças. Então eles se beijavam, tinham muitos contatos físicos ali nessa casa durante muito tempo. E o que aconteceu, gente? A governanta morreu e o cara também. E ninguém sabe muito direito o que aconteceu. E a partir daí, essa prospectora, ela vai ver essa mulher, que é a Jess, né, a Mrs. Jess, que é essa ex-governanta. Ela vai ver o Peter Quent na casa, então ela fica muito intrigada e ela começa a desconfiar muito do que tá acontecendo. Sendo que ela começa a querer convencer de que as crianças também estão vendo, porque em alguns momentos que aquilo acontece, uma das crianças está do lado dela. Então ela começa a querer convencer e querer que as crianças confirmem que elas também estavam vendo. Mas assim, gente, assim, vai se direcionando pro final, tem um final um pouco trágico ali na história, e a gente não fica sabendo se de fato ela estava vendo de verdade, se tinha fantasma naquela casa, e as crianças não queriam falar por medo, por acharem que iam julgá-las, de que ninguém ia acreditar nelas, ou se era tudo coisa da imaginação da nossa protagonista. Aí, gente, a gente tem um monte de teorias a partir dessa história, que muita gente fala que nunca existiu fantasma naquela casa, era tudo coisa na mente da nossa protagonista, porque, de novo, esse livro ele foi escrito lá em 1800 e lá vai bolinhas, então alguns temas eram muito pesados para serem falados. Então a gente tem assim a questão da sexualidade da nossa protagonista, de que isso fica bem nítido, de que ela se importa muito com as crianças, mas ela se importa muito com as crianças para ela fazer um bom trabalho, para impressionar o tio delas. Então muita gente fala que ela ficou muito encantada pelo tio, queria impressionar o tio, então ela começou a ficar doida por causa disso, sabe? Ela começou a surtar dentro da casa por causa disso. Tem grande chance disso ser verdade, ou também começar a enlouquecer dentro da casa, porque como eu falei, a gente vai saber da história da Mrs. Jessel e o Peter Quent. A gente vai descobrir aquela questão da libertinagem, que eles eram muito dentro da casa, né, na frente das crianças, então aquilo choca muito ela. E também de algo que não fica extremamente explícito, mas o Milos, que é o menino mais velho, né, ele tinha uma parceria ali com o Peter Quent de muito fervor, eles eram muito amigos, eles eram muito próximos. O Miles, ele não tinha uma figura paterna, né, que o pai dele morreu, então ele não tinha uma figura muito paterna próxima dele. Quem ele tinha era o Peter Quent. E assim, tem também uma teoria, e eu acho que isso fica bem nítido, de que poderia ter acontecido alguns abusos sexuais com essa criança vindo do Peter Quent, ou da Mrs. Jess, de que eles tenham feito alguma coisa com essas crianças.
Tanto que o Milos, ele vai lá pro colégio interno, ele é expulso desse colégio interno, não falam exatamente o que aconteceu para ele ser expulso, também ninguém na casa também se importa direito, ninguém vai atrás para descobrir por que essa criança foi expulsa, porque ele é tão bonito, sabe, ele é tão angelical, ele é tão fofo, ele é uma pessoa tão gentil, que as pessoas dentro daquela casa, né, a prospetora, a senhora Grosse, eles não acreditam que ele tenha feito alguma coisa extremamente grave, de verdade, para ter sido expulso, sabe? Então, provavelmente, se ele sofreu esses abusos sexuais vindo dessas duas pessoas, ou só do Peter Quint, tanto faz, se ele sofreu isso, ele pode ser que ele tenha reproduzido esses atos com as crianças também desse colégio interno, né? Então fica aí esses questionamentos, essas interpretações que podem ser feitas a partir dessa leitura. Eu recomendo muito a Mansão da Residência Bly, que eles fazem a sua própria interpretação, tipo assim, a ser baseado, ter como inspiração a Volta do Parafuso é muito nítida. A gente tem toda essa trajetória, esse esqueleto básico, sendo que eles fazem algumas adaptações e introduzem algumas resoluções ali na história. Então a gente fica de fato sabendo o que aconteceu, se não era tudo coisa da cabeça da mulher ou se a casa era realmente mal assombrada. A gente fica sabendo de coisas que acontecem, sabe? Tem resolução tudo que acontece. A série é muito boa, a série é muito profunda, sabe? Então tem todas as resoluções, a série vale muito a pena. Eu gosto demais, recomendo muito. Já em Os Órfãos, a gente já tem uma protagonista um pouco mais omissa a tudo que acontece, sabe? Ela grita muito, ela se escandaliza muito. Esse filme foi lançado em 2020, não fez tanto sucesso. Tem o protagonista de Stranger Things, mas assim, o filme ele é muito ruinzinho, sabe? Eles dão algumas modificadas, introduzem personagens novos como a mãe da protagonista, a gente não tem a figura do tio, mas é um filme que deixou muito a desejar. Eles também fazem uma interpretação ali no final um pouco diferente do que de fato poderia ter acontecido. Então assim, é o que eu falei, pra quem for ler o livro, não espere uma história de fantasmas, porque não é isso que você vai encontrar. Vai encontrar questões familiares, problemas familiares. A gente vai encontrar crianças com questões, sabe? Uma família que é omissa. E a gente vai ter de paralelo, como pano de fundo, essa questão do enlouquecer, essa questão da promiscuidade, da libertinagem, do abuso sexual, de aflorar essa parte das pessoas que não eram comentadas, que não eram muito faladas naquela época e que hoje muitas vezes é um tabu. Naquela época, então, no século XIX, era uma coisa pior ainda. Então, gente, é uma experiência boa, mas assim, fica esses alertas. E fica a recomendação da Mansão Bly. E assim, não recomendo Os Órfãos, porque não vale muito a pena o seu tempo a partir dessa adaptação. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal. E me siga no Instagram, @meajudalindo, gente. Beijo e até o próximo vídeo.